A manchete ou chamada da Folha de São Paulo foi: Olavo de Carvalho diz que no Brasil não existe intelectual de esquerda do nível dele. Eu estranhei isso partindo de um filósofo, ele se considerar de certa forma superior a todos os demais pensadores que divergem dele por uma questão de visão de mundo, de esquerda. Isso é contraditório, evidentemente. Eu fui ler a entrevista dele e vi que, de certa forma, é uma pequena maldade que o editor da Folha de São Paulo, que editou a matéria, que editou a entrevista, faz com o filósofo Olavo de Carvalho. De fato, ele afirma isto, mas dentro de um contexto geral. Seria contraditório com um filósofo, com a formação que ele tem, da tradição, digamos, ocidental, da filosofia ocidental e humanista, dissesse umas asneiras dessa, porque isso iria frontalmente contra um dos axiomas mais importantes da filosofia, de herança greco-romana, iria contra o postulado, o axioma de Sócrates. Sócrates, o filósofo que diz que tudo que eu sei é que nada sei. Portanto, por mais que eu saiba, por mais conhecimento que eu tenha adquirido ao longo do tempo e ao longo da vida, certo? Eu ainda tenho muito a aprender. E tem um outro detalhe: essa afirmação feita por Olavo de Carvalho, de que no Brasil não existe intelectual com tanta capacidade ou nível de esquerda para debater com ele. De fato, ele tem razão. O último intelectual que conheci que poderia ir por um debate saudável, né, com argumentos sólidos e totalizantes, né, aos argumentos apresentados por Olavo de Carvalho, esse intelectual morreu à míngua aqui no Brasil em 2001. Trata-se do intelectual geógrafo Milton Santos, do qual eu sou o biógrafo autorizado. Milton Santos pregava exatamente que a visão intelectual tem que ser essa visão total do mundo, assim como a política também. Você tem que ter um sistema de ideias totalizantes que dê conta daquela realidade. É por isso que ele, o intelectual, no caso o intelectual que poderia ser classificado de esquerda e que foi de certa forma utilizado e mal consumido pela esquerda brasileira, principalmente depois da sua morte, que é o intelectual Milton Santos, o tempo todo viveu de certa forma solitário, trabalhando e produzindo de forma solitária, sem receber aplausos. Aliás, ele diz que essa é a característica do intelectual. O intelectual, ele não está em busca de aplauso, ele não está em busca de aceitação para suas ideias, ele está em busca da verdade. E ao encontrá-la, ele diz essa verdade, ainda que essa verdade contrarie as ideias prontas, contrarie o senso comum. Então, mesmo sendo professor na Universidade de São Paulo, lá dentro da própria Universidade de São Paulo, o professor Milton Santos não era bem visto, não era bem aceito, para não dizer aqui na Bahia, onde ele nasceu, né, e foi professor da Universidade Federal da Bahia. Depois da ditadura militar, quando tentou retomar o seu espaço, a estrutura da universidade o rejeitou mais uma vez. Isso eu falo final da década dos anos 1970, e ele teve que peregrinar mais uma vez por todo o país em busca de uma segurança, vamos dizer assim, financeira, que só veio lhe ocorrer aos 60 anos de idade, quando foi aprovado, depois de ter sido rejeitado por 2 vezes, foi por fim aprovado num concurso para professor titular, professor lá da livre docente do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e Letras da USP. Mas isso com muita dificuldade. De fato, no horizonte do debate intelectual brasileiro, fica difícil confrontar com a solidez dos argumentos de Olavo de Carvalho. Além da solidez, o laissez-faire, o estilo de vida.
Quer dizer, parece-me uma pessoa que segue aquele princípio de Horácio, né? Carpe diem, aproveite o dia. Quer dizer, e um princípio básico desse modo de existir no mundo é de não se levar muito a sério. Ele se define, Olavo, como um anarquista, não se leva muito a sério, e acho que esse é um princípio básico que deveria nortear a nossa presença no mundo, no existir. Ele tem razão ao dizer isso. Na nossa área, eu não sou filósofo, mas eu sou jornalista, e aliás, nesse aspecto, discordo de certas visões que Olavo de Carvalho tem sobre a atividade jornalística. Recentemente ele atacou e criticou e foi de certa forma até desrespeitoso e agressivo com uma jornalista do jornal O Estado de São Paulo que o entrevistou, e ele inclusive ameaça a jornalista de um processo por conta de uma discussão que eles têm durante a entrevista, exigindo que a jornalista tivesse lido todos os livros que ele já escreveu para poder entrevistá-lo e discutir suas ideias. Ou seja, mostra que o Olavo de Carvalho não conhece muito das rotinas da produção jornalística, que não permitem, por vezes, que o repórter execute essa lição básica da prática jornalística, que é conhecer a sua fonte, as ideias principais de sua fonte, antes de partir para ele entrevistá-lo. Ocorre que a rotina de produção não permite e nem dá o tempo necessário aos recursos, ou seja, as empresas de jornalistas não dão nem o tempo nem os recursos necessários para que o profissional, o empregado da empresa, invista inclusive na sua formação. Cada vez mais a ideia é cortar custos e fazer poucos investimentos, o que faz com que você tenha jornalistas recém-saídos da escola. Muitas vezes o cara é só um estagiário fazendo o papel de profissional, totalmente despreparados, né? O resultado disso é um jornalismo empobrecido, como ocorre no Brasil, como ocorre aqui numa província chamada Bahia, onde eu vivo, né? Onde a pobreza do texto jornalístico, a pobreza da edição e da produção editorial de todos os jornais, sejam os jornais impressos, sejam os jornais televisivos, para não dizer aqueles programas supostamente ou pseudamente jornalísticos das emissoras de rádio, principalmente as emissoras FM de frequência modulada. Então, nesse aspecto, eu acho que ele comete um equívoco ao querer dar lições aos jornalistas, sem entender, sem compreender a natureza da produção e do fazer jornalístico num ambiente de extrema competição e de empobrecimento econômico das próprias empresas jornalísticas. Mas ele tem muita razão, Olavo de Carvalho, ao fazer essa crítica, né, à falta de intelectual. É que a universidade não tem produzido intelectuais. O próprio Milton Santos dizia isso, o Maffesoli também diz. Quer dizer, a universidade de fato não é o local de produção da intelectualidade no Brasil há muito tempo, né? A universidade se tornou um ambiente de pseudos intelectuais. Milton Santos até diz que em vez de intelectuais, o que nós produzimos aqui são letrados. O que existe muito dentro da universidade, inclusive tentando pontificar como intelectuais, são letrados, pessoas que leem, autores geralmente de referenciais totalmente desvinculados da sua realidade, né, e fica citando esses autores o tempo todo, né, fazendo referências a esses autores o tempo todo, sem se dar conta de que se tornaram mais ou menos papagaios do conhecimento. Então não há exatamente intelectuais, e a universidade brasileira há muito tempo deixou de ser o ambiente de produção da intelectualidade ou do conhecimento, a menos que seja aquele conhecimento enclausurado. Veja, eu faço parte aqui de um programa de pós-graduação chamado Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar em Cultura e Sociedade. Estamos agora num processo de seleção de estudantes para o mestrado. E uma das etapas do processo seletivo é a realização de uma prova escrita. E para fazer essa prova escrita, a coordenação do programa
sugere a leitura de algum texto. O aluno tem que ler algum texto, alguns textos, para poder se preparar para a prova escrita. Ao abrir esse processo, eu, como membro do programa, sugeri, que é um programa de cultura e sociedade, eu sugeri a leitura de um livro de Muniz Sodré. Muniz Sodré, com o qual eu compartilho alguns princípios de análise da questão das relações raciais, da questão da mídia no Brasil e da produção da cultura no Brasil, né? Compartilho alguns princípios e critico outros. Muniz Sodré tem um livro chamado A Verdade Seduzida, que, no meu entender, já faz uns 3 anos, umas 3 seleções que eu venho sugerindo a leitura desse livro para o exame. Nunca foi aceito, até hoje. E eu até propus um enunciado, quer dizer, o aluno, o candidato leria o livro, a partir de um enunciado dado pelo programa, faria a prova. Por exemplo, não me lembro bem qual foi a minha sugestão, mas tinha a ver com a conjuntura política do Brasil e como é que o aluno vê as perspectivas do campo da cultura com a sua relação com o atual momento político e social que vive o Brasil. A coordenação do programa manda uma mensagem para mim dizendo: legal, Fernando, a sugestão, vamos ver e tal. Para minha surpresa, eu estou corrigindo as provas dos alunos e já sabia que a coordenação decidiu indicar um panfleto, que não é nem um livro reflexivo, mas é um manifesto, é um panfleto raso, vago, né, ideológico e politicamente orientado a favor, digamos, do Partido dos Trabalhadores, a favor de uma determinada corrente de esquerda, um panfleto desancando as últimas conquistas do fortalecimento do Estado Democrático de Direito que nós, a sociedade brasileira, tem obtido. Um panfleto escrito por uma pessoa que se diz psicanalista, professora lá da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que pelo que há no texto, é um texto, eu nem sei bem, a autora é a como é o nome dela? É a Sueli Ronick. Sueli Ronick, esse é o nome da mulher, uma psicóloga bem localizada, escreve um panfleto de nome Insurgências Macro e Micropolítica de Semelhanças e Entrelaçamentos. Um panfleto cuja resumo poderia dizer o seguinte: alguém que está com medo, né, das mudanças, porque o Brasil tem passado de 2013 para cá, desde aqueles movimentos de rua, em que a população vai à rua criticando e lutando contra a corrupção, né, criticando pela ética na política, Quer dizer, é aquele velho argumento que determinado setor da sociedade brasileira, pseudo-esquerda, diz, de que trata-se de uma grande articulação da mídia, uma grande articulação dos conservadores para tirar o projeto progressista do poder. Projeto progressista do poder esse que, levado ao banco dos réus por conta do mensalão e por conta da operação Lava Jato, é tipificado como um projeto de uma organização criminosa. Pois bem, todo o discurso desse panfleto é no sentido de desqualificar as últimas conquistas democráticas que temos tido, né? No sentido de instilar um certo discurso de ódio contra essas conquistas, ou seja, que são apontadas como uma grande trama do conservadorismo, uma grande trama escravocrata. É mais ou menos o que faz também o pseudo-intelectual Gessé de Souza, que escreveu este livro aqui, que eu estou lendo agora, Gessé Souza, A Elite do Atraso, e acaba de publicar um livro também aí, mas é um imbecil, é o que Olavo Carvalho diz, faz parte desse ideário do imbecil coletivo. Pois bem, essa Ronick, no seu panfleto, que foi adotado como o livro base para a seleção de um programa de pós-graduação, né, defende a tese
de que está em curso uma grande trama do grande capital financeiro internacional, né, para tomar a riqueza nacional, né, que trata-se de uma reação conservadora da extrema direita para controlar o país, etc. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que essa mulher está com a cabeça? E pior, onde está com a cabeça? Onde estão com a cabeça, com as suas cabecinhas pequenas, né? Os meus colegas do meu programa de pós-graduação dessa Universidade Pública Federal, certo? Ao escolher esse texto, o texto dessa autora, esse texto específico, né? Como o texto base para a seleção de um programa de pós-graduação. Veja, esse texto dela, que foi publicado, acho que em junho de 2018, como um livro inédito, parte dele você encontra já em um artigo que ela publicou para o El País, quer dizer, que é um jornal que tem uma edição em português, no início do ano. Ela pega aquele artigo, né, recoloca o artigo neste livro, dizendo que as conquistas dos travestis, das lésbicas, as conquistas LGBT, blá, 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 e aí mistura também com a questão racial, do negro, quer dizer, colocando com a mesma equivalência, né, o problema do racismo ao problema das opções sexuais e também opções de gênero, opções ou não opções, ou seja, o jeito de ser de cada um, etc, etc. Coloca no mesmo nível. Isso é uma tentativa de cooptar a luta e a causa antirracista, né, para a causa dela, que a causa dela é exatamente a afirmação do ideário de Catherine Butler, o ideário queer, né, aquela coisa de que o gênero é uma construção e que, portanto, não existe mais hierarquias biológicas, digamos assim, né, que prevaleça na natureza, inclusive no sentido da reprodução, da fertilidade, etc, etc. Quer dizer, essa é a agenda dessa mulher, e eu compreendo até que esses meus colegas do colegiado, quem decide, né, o conteúdo da prova, entendo porque eles renegaram o Muniz Sodré e optaram por essa panfletária, a Sueli Ronick. É que esse programa de pós-graduação do qual eu faço parte, que é o Pós-Cultura, cada vez mais tem sido o ambiente propício de propagação dessas ideias. Eu não tenho nada contra a propagação dessas ideias, mas aquilo que Olavo Carvalho diz na entrevista dele na Folha de hoje, quer dizer, trata-se de ideias de uma minoria que quer se impor a uma maioria que, se não se converter ao ideário dessa minoria, é apontado e difamado como criminoso, como homofóbico, como lesbofóbico, etc, etc. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Isso mostra exatamente a pobreza do discurso, chamado do discurso dos intelectuais de esquerda no Brasil, o que faz com que um Olavo de Carvalho, que nem esse intelectual todo é, gabaritado né, se qualifique da forma que tem se qualificado. Eu ainda falarei de forma mais detida a respeito de opiniões de Olavo de Carvalho em relação principalmente à questão das lutas por ação afirmativa em países como o Brasil ou Estados Unidos. Mas isso fica para outra vez. Comentarei de forma respeitosa, porque ele merece o respeito, e é nesses momentos que nós sentimos falta, de fato, de um intelectual da altura de Milton Santos, para que pudéssemos no Brasil assistir um debate de qualidade entre um íntimo representante do liberalismo, do anarquismo, como ele se diz, que é o Olavo de Carvalho, e um professor com um cabedal de Milton Santos, receptor do Prêmio Nobel de Geografia, que na verdade não existe o Prêmio Nobel de Geografia, mas a instituição que distribui o Prêmio Walter Lutz, lá no Festival Internacional de Geografia em Saint-Dié-des-Vosges, na região da Alsácia, da França. Essa instituição tem um convênio com a Fundação Nobel, lá da Escandinávia, que permite que eles usem o prêmio de geografia como se fosse o prêmio Nobel. Milton Santos, intelectual que se soma a uma ala que não é exatamente a ala conservadora, seria um bom contendor
de Olavo de Carvalho e faz muita falta. E eu lembro ele nesse novembro. Ontem realizei uma mesa, diálogos com Milton Santos, juntando várias pessoas para pensar a influência do pensamento de Milton Santos em suas respectivas áreas. E neste dia 30 fui convidado pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia para falar também de Milton Santos. Neste dia 30 de novembro, a partir das 15 horas, no IGB aqui em Salvador, falarei sobre Milton Santos e a vida dele no período da ditadura militar, ele que sofreu fortemente os efeitos da ditadura. Um abraço e nós nos vemos em breve. Tchau, então.